A paz do Senhor Jesus, nós estamos começando mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Um programa que o jovem participa, o jovem faz esse programa, é um grupo de jovens que monta o programa e no final você vai saber o nome daqueles que fazem o programa. É um programa de jovens feito por jovens para jovens de todas as idades. É um programa onde o jovem fala, né? A gente falava sobre isso aqui antes de entrar no ar. Você tem voz aqui nesse programa, você participa dele, não importa a idade que você tem. Você é jovem de 8 aos 80, aos 90, aos 100 anos de idade, participe com a gente. Sabe como é que você participa? E esse é o convite que eu quero te fazer. Você participa escrevendo lá nos comentários alguma informação, põe o seu nome, a cidade de onde você é, conta uma experiência que você teve com o Senhor, fala sobre o que você acha do programa, vai lá, fala sobre o que você acha desse programa aqui. Quem sabe a gente não lê a sua mensagem das próximas edições desse programa. Seja bem-vindo ao programa Os Dias da Minha Mocidade. A gente começa aqui agora. Você que está assistindo pelo sistema multiplataformas da TV Manaim, seja bem-vindo a esse programa dentro da programação. Você que está no YouTube, não esqueça, comente, curta e compartilhe. Isso é muito importante. Vamos lá? Vamos ver quem está aqui no estúdio hoje? Está aqui, nessa câmera aqui, os nossos irmãos queridos. Eu quero começar cumprimentando o pastor Paulo Cosmo, odontólogo. Uma vez eu chamei o pastor de dentista, ele brigou comigo. Não, dentista não, odontólogo. Tá bom, sim senhor, aprendi hoje, não vou mais errar. Paulo, seja bem-vindo, Pai Senhor. Obrigado, Josias. Deixa eu só dar uma explicação. Essa palavra odontólogo, ela já caiu de moda. Pronto. Mas no caso dele... No caso dele... A gente chama o dentista. O dentista é mais aceito. Muito bem. Tá bom? Mas nada que feriu, né? Mas para mim uma felicidade voltar aqui ao programa e compartilhar com os jovens de alguma experiência que eu possa contribuir para o futuro de vocês. Muito bem. Meu colega Daniel Bravinha, paz do Senhor. Paz do Senhor. Pastor, estamos com jovens de diferentes regiões hoje aqui. Vamos lá começar com a primeira pergunta. Pode se apresentar e fazer a sua pergunta. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Milian, sou da igreja de Macedo de Noronha, em Viana, do pastor Ronieli Novaes. Muito bem. Sua pergunta. Pastor, a pergunta de hoje o retorno financeiro da odontologia é compatível com o esforço, a dedicação que a gente investe nessa profissão? Claro que é. Depende de toda a sua dedicação, desde como nós já havíamos falado no programa anterior, nós falamos que desde a graduação você é um contínuo estudante. Quem escolhe fazer odontologia, ele tem que saber de uma coisa, ele tem que estudar para sempre. Ele tem que se atualizar nas técnicas novas, nos avanços tecnológicos, aquilo que a gente falou no episódio passado. Quem perdeu o episódio passado, por favor, gentileza, voltar ao programa para não perder, para dar essa sequência que nós estamos dando hoje aqui. Então, a odontologia, sim, ela é bem promissora, ela pode ter um retorno muito satisfatório desde que você se dedique nesses avanços, se atualizando, se esmerando, aplicando as tecnologias dentro do seu convívio e aquilo que nós já havíamos falado, esse relacionamento do profissional com o dentista, com o paciente, né? Você oferecendo empatia e você tendo maior acolhimento. Você vai ter resultado satisfatório, uma vida estável, duradoura e pode ficar tranquila que você vai viver muito bem, porque tem campo para isso. Você vê hoje, Paulo, uma relação profissionais versus população. Sempre se faz esse levantamento, o mercado costuma fazer esse levantamento, exatamente para dar uma noção de qual se a demanda está muito grande, se a oferta está muito grande, dessa relação, até porque o curso de odontologia, do ponto de vista do investimento ao longo do curso, é um curso que demanda um investimento, o custo de materiais e tudo mais, a gente tem essa informação. Como é que você vê hoje essa relação? Mercado, né, então, profissionais? A odontologia é uma vocação. Então, se você escolheu ser dentista, você vai se esmerar. É uma profissão, cara?
mas ela vai te oferecer o resultado satisfatório desse investimento. Não é igual às outras profissões. Você forma a graduação, aí você vai para um local para trabalhar. O médico é assim, ele quase não gasta dinheiro quando está fazendo o curso de medicina, porque depois ele já tem um hospital pronto, mas a gente não pode nem comparar, olha o tamanho do hospital, olha o investimento que se teve num hospital. Na odontologia, esse investimento é bem menor, só que é um indivíduo que vai montar um consultório. Então, às vezes, isso no início é dispendioso, mas o próprio mercado de trabalho, para favorecer esse crescimento profissional de cada um de nós temos os recursos, os cartões de créditos e as dentárias dividem para favorecer você ingressar nesse mercado de trabalho. Existem muitas incertezas, o medo, a ansiedade na vida do dentista, mas a gente não pode temer. A gente tem que seguir sempre à frente. Como eu falei no passado, você subiu a escada, continue a escada subindo, porque você vai chegar no topo. E o Senhor vai te abençoar, porque além de todo o conhecimento, nós temos o Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir. Eu tenho um exemplo aqui, se é que eu posso contar claro, aqui. Por favor. Então, eu tenho um amigo, colega, que eu não vou citar o nome, para preservar a vida dele, a identidade dele e a cidade. Mas ele trabalhava num consultório subsidiado, assim que se fala, né? Subsidiado. E ele tinha medo de colocar um consultório particular. E aí, ele falou comigo. Eu peguei, entrei no carro, botei ele no carro, falei, vamos lá na sua cidade. Fomos lá na cidade, andamos a cidade e, não, mas eu não tenho dinheiro para comprar, não sei o quê, aquela coisa, né? O medo, né? Aí olhamos uma sala, é aqui, consultamos ao Senhor, está aqui já pronto, agora vamos lá do dental. Dividimos em 15 vezes o consultório para ele. Hoje ele está mais rico do que eu. Deve estar bem rico mesmo. Mas duas coisas aqui que é importante do que ressaltar. Um é que você falou, e esse é o grande diferencial, seja qual for a profissão escolhida, nós temos o Senhor. Isso. Então você começa certo, vai dar certo. Né? Você começou aos pés do Senhor, o Senhor vai abençoar. Tá? E outra que, além de bom dentista, você também é um bom vendedor, já pôde perceber isso aqui, porque você já entrou com cartão de crédito, então você que está em casa já sabe, precisando, ele aceita cartão de crédito. Vamos seguir, então, com os nossos jovens. Vamos seguir. A próxima pergunta agora, ele estava passeando aqui no estado do Espírito Santo, e eu falei assim, não, então você vai ter que gravar para marcar presença para o seu estado. Coisa boa. Vamos agora para o Rio de Janeiro com a nossa segunda pergunta. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu nome é Israel, estou no Rio de Janeiro, ministério do pastor Mário César Marinho. E a pergunta que eu vou fazer para o pastor é: qual é a expectativa do futuro em relação à odontologia? O que esperar? É uma pergunta, né? Tem que botar os 3 pontinhos, né? Mas olha só, o que dentro da minha profissão, desde esse tempo de aprendizado, o que eu vejo na odontologia no futuro? Muito mais tecnológica, muito mais avançada do que eu aprendi na faculdade. Aquilo que eu aprendi na faculdade lá atrás, hoje não se aplica mais. Lógico que as coisas básicas, as essenciais, elas sempre vão existir e persistir em toda a evolução. Mas hoje, o avanço tecnológico, essa inserção do mundo digital dentro da odontologia, a inteligência artificial dentro do consultório, cada vez mais presente, ela vai mudar a odontologia, assim, a cara da odontologia. Então, o importante, aquilo que o pastor Josias disse aqui, nós temos um diferencial, nós temos o Espírito Santo conosco todos os dias, que nos ensina todas as coisas. Se a gente olhar dentro da palavra, na Bíblia, a gente vê vários exemplos de servos que o Senhor chamou e, na obediência ao chamado, a prosperidade veio. Nós não estamos pregando aqui prosperidade, mas vamos dizer o seguinte, que aquele que é fiel ao Senhor, as portas vão se abrindo. Então, você fez a pergunta, o que você espera da odontologia futura? A gente espera uma odontologia mais digitalizada,
mais tecnológica e a necessidade daquilo que nós falamos no episódio anterior, dessa humanização e desse domínio do profissional relacionando com o paciente. Então, você tem que criar essa empatia. Você tem que entender que ele tem medo, que ele tem ansiedade. Mas se ele vê em você uma pessoa segura, você vai criar um vínculo, vai se tornar uma amizade, não só durante o tratamento, porque você vai criar um vínculo com esse paciente. Ele vai ser seu amigo. Além de ser seu patrão, ele vai ser seu amigo. Porque a gente entende que os nossos clientes é que são os nossos patrões. Por isso eles mandam na gente, tá, Josias? Uhum. Então, tranquilo? Tranquilo. Então, ó, tranquilo. Então, esse futuro é muito promissor. Então, quem vai ganhar? Aquele que já estiver com o pé nesse mundo digital. Aquele que abrir a sua mente para o mundo digital. Então, nós estávamos começando aqui em Office, que muitos, às vezes, jovens, adultos, até mesmo idosos, não quero entrar nesse meio que eu não gosto da tecnologia. Infelizmente, o mundo está se tornando isso. Então, a inteligência artificial cada vez mais dentro do consultório. Por exemplo, como eu falei no episódio passado, hoje você tem a utilização de scanners dentro do consultório. Você tem fresadoras no consultório, você tem impressoras digitais no consultório. Você otimiza o tempo, você ganha em qualidade, você ganha em satisfação do paciente e você ganha qualidade de vida. Então, esse é o futuro da odontologia. Ela vai acabar? Nunca. Todo mundo precisa do dentista. Pode vir a robótica, vamos até falar um pouquinho. Então, a robótica é uma tecnologia nova que está sendo empregada também na atividade dia a dia dos consultórios. Ela vai vir, ela vai ser inserida, mas nunca o dentista vai sair, porque ele precisa dessa parte. O paciente precisa do dono, precisa de quem está guiando ali a inteligência artificial. Então, essa relação do dentista com o paciente, isso nunca vai mudar. Pode vir as tecnologias, até essa sensibilidade sensorial, tudo que a inteligência está prometendo aí, mas essa capacidade nossa de você abraçar, de você chegar para o paciente, oferecer ali um lanche no início, como é a sua vida? Você mora onde? Eu vou te levar ali, terminou o atendimento, leva ele à porta do seu escritório ou da sua clínica, acompanhe ele. Isso é um diferencial. É igual quando a gente vai cortar o cabelo, né? Por que você fideliza um corte de cabelo? Porque o cara é simpático. O cara, às vezes, até cobra caro, mas você vai nele porque ele é legal com você. Então, eu acho que essa é a cadência da odontologia futura. Muita digitalização, muita tecnologia, muita técnica, mas a minha parte emocional tem que estar ligada a tudo isso aí. Até porque cada paciente é diferente um do outro. E a visão do profissional é quem vai fazer essa distinção, visão e o conhecimento profissional, distinção da característica de um paciente para o outro, para poder aplicar as tecnologias que estão disponíveis. Essa é uma coisa muito importante. Olha, o paciente é um diferente do outro. Quando a gente vai fazer siso incluso, que ninguém gosta, né? A gente sempre fala assim, a pessoa pergunta-se quanto custa uma cirurgia de siso. Eu hoje devia responder assim para o paciente: depois de eu tirar o siso, que eu devo dar o preço. Só que a gente faz antes, né? Porque cada siso é um siso e tem a sua particularidade. Então, cada um é um paciente. Tem pacientes que têm horror ao dentista. Tem pacientes que têm a boca, vamos dizer assim, uma situação difícil, não é nem por falta de recursos materiais. De fato, é medo. Eu já tive pacientes, graças a Deus, é aquilo que nós falamos, com a bênção do Senhor, com o Espírito Santo conosco, o Senhor nos ajudou e nos capacitou. Quer ver? Eu tenho até um exemplo, se puder contar, né? Claro. Porque o dentista não é só dentista, ele se torna um psicólogo, ele às vezes é um engenheiro. Não, ele vai entrando, né? Porque a pessoa vai dividindo as razões e ele vai ter que dar a solução. Mas eu tive uma paciente que ela chegou cansada no consultório.
Por que você está tão cansada? Devagar. Eu falei assim, não, porque eu não subo de elevador. Eu tenho medo de elevador, não subo, eu tenho um trauma. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Aí eu me identifiquei. Falei, ó, eu sou um servo do Senhor. Vamos fazer, vou fazer uma oração. E o Senhor vai contribuir para você não ter mais que subir aqui de elevador. E oramos. E sabe que Deus ouviu? Deus ouviu aquela oração. Levei ela no elevador, desci com ela no elevador, passou um tempinho, depois, essa senhora me liga, de Gramado. Eu falei assim, você foi de carro? Não, eu fui de avião. Ela tinha medo também de andar de avião, não andava de avião, era uma pessoa com bastante poder aquisitivo, fazia todos os percursos de ônibus ou de carro próprio, o marido doido para viajar para o exterior, mas a mulher impedia dela viajar por conta dessa dificuldade. E Deus operou. Então, olha só, num atendimento não é só odontologia, é espiritual, somente espiritual, e o Senhor vai te abençoar. Glória a Deus. Vamos lá. A gente agora vai para Minas Gerais, para a cidade de Lima Duarte, em Minas Gerais, da igreja do bairro Monte Castelo, e a jovem Vitória Bernardes tem uma pergunta para fazer. Então, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Vitória Bernardes. Eu sou da igreja de Lima Duarte, mas eu moro na cidade de Juiz de Fora. Eu gostaria de saber qual conselho vocês dariam a um jovem que pensa em seguir essa profissão. Obrigado, Vitória, por sua participação. Um grande abraço aos nossos irmãos aí na cidade de Lima Duarte, no estado de Minas Gerais. E aí, Paulo, o jovem está lá, aliás, é uma situação bem estressante, na minha opinião, né? O jovem de 16, 17 anos de idade ter que escolher o futuro dele e a odontologia está no radar. Qual o conselho que você dá para esse jovem? Então, é mesmo, é um mundo de incerteza do jovem, né? Porque ele está saindo da adolescência e entrando na juventude e começa as responsabilidades a aparecerem. Então, ele não sabe qual rumo ele seguir. Só que nós temos um diferencial, jovem. Nós temos novamente o Espírito Santo para nos guiar em toda a nossa jornada. Peça ao Senhor, busque ao Senhor. Se Deus escolheu a odontologia para você, faça com esmero, com dedicação. Estude bastante. Se dedique à profissão. Faça as atualizações necessárias, as especializações se for possível, e você vai ser um excelente profissional. Permita aqui, Josias, Claro. Na idade de vocês, talvez um pouquinho mais velho, eu também tinha essa incerteza de qual curso fazer. E a gente sabe que quase em todas as famílias, quando as famílias são grandes, os pais já colocam na cabeça do filho, ó, eu quero um médico, eu quero um advogado e eu quero um engenheiro. E essa é a prática. Então eu fui para a medicina. E então o meu desejo era fazer medicina, porque eu ia obedecer ao pai e à mãe, aquela satisfação, né? E também, talvez vaidade pessoal, vou fazer medicina. E eu fui estudar para fazer medicina, para fazer o vestibular. Então, na época do vestibular, quando abriu as inscrições na UFES do vestibular, então na minha cabeça estava certo, eu vou fazer a inscrição para medicina. Só que numa noite eu tive um sonho. E o sonho que eu tive foi exatamente esse. Eu via a resposta do vestibular. Então eu pegava o jornal, naquele tempo acho que era a Gazeta, eu pegava o jornal e já ia na medicina, né? Afoito, e estou lá, passando os nomes, não vi meu nome na medicina. Aparentemente eu fiquei assim, nossa. Logo abaixo eu vi odontologia. Quando eu vi odontologia, meu nome estava na odontologia. Bom, eu entendi que o senhor não queria que eu fizesse medicina para agradar meu pai e minha mãe, mas o senhor permitiu que eu fizesse medicina para agradar o senhor. E é lógico, quando você enquadra, quando você obedece a esse comando de Deus, com certeza a bênção vem. É o caso de Abraão. Sai da sua parentela, um caminho que ele não sabia para onde ir, mas Deus o guiou em todo momento, fez ele prosperar, pai de uma multidão, a nação de Israel foi formada porque ele atendeu a obediência. Então, eu sugiro aqui o conselho que eu dou para a Vitória,
que está nos ouvindo aqui, olha, peça ao Senhor para Deus te abençoar, para Deus te ensinar todas as coisas. E aquilo que Deus tiver para a sua vida, faça com afinco, com dedicação, com amor, que o sucesso vai vir. Amém. Vamos seguir então? Vamos seguir, vamos com a última pergunta aqui no estúdio. Por favor, pode se apresentar e fazer a sua pergunta. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Yasmin, sou da igreja de Campinho 1, em Domingos Martins, ministério do pastor Leonardo Cipreste. E a minha pergunta, ela é: quais são os principais desafios no dia a dia do dentista? São muitos os desafios, né? Quer ver? Um dos desafios é exatamente esse esmero e essa dedicação para você estudar. Porque quando você vai estudar, fazer especializações, às vezes requer deslocamento seu para outras cidades, como vocês vieram aqui hoje, né? Então isso é um deslocamento, mas estão recebendo conhecimento e depende, às vezes, de valor financeiro, deixar a família. Então isso é um desafio grande para o jovem nesse crescimento, nessa curva de aprendizado de uma profissão. Outro desafio, a gente até falou aqui, é enfrentar o medo e a ansiedade do paciente. É você ter empatia e você conseguir atender um paciente com medo, com ansiedade, isso já é um sucesso maravilhoso. Outro desafio que a gente pode entender é esse avanço tecnológico. A inteligência artificial, que às vezes nos amedronta. Até onde isso vai? Então isso é um desafio, mas nós vamos continuar firmes, porque com a luz do Senhor no nosso coração e a gente atendendo e se esmerando, a gente vai chegar. Isso que é importante. E vamos subir a escada. Nunca desista, em momento algum da vida de vocês, na vida dos nossos jovens que estão nos ouvindo aqui nessa noite. Não vacile em nada. O mundo é de incerteza, mas é assim mesmo que o mundo caminha. Mas aquele que tem o Senhor, ele caminha por fé. E as provas da vida, elas vão cessar. E você vai conseguir atravessar o Jordão, vai chegar na Terra Prometida, e nos nossos dias não vão entrar na eternidade. Sendo dentista, sendo médicos, sendo engenheiro, sendo qualquer profissão. O importante é estar aos pés do Senhor todos os dias. Amém. E o Senhor vai nos abençoar. Olha só, se não tiver desafio, não tem motivação. Tem que ter desafio. O bom é o desafio. Já pensou, você vencer o desafio? Você terminar o seu curso superior, você terminar uma pós-graduação, isso é tudo desafio, né? O bom é quando tem desafio. E aí a gente vence e vai colecionando as vitórias no Senhor, como você acabou de colocar. Antes da gente encerrar, eu quero mandar um abraço para o Elza Guedes. O Elza Guedes mandou a seguinte mensagem para nós aqui no nosso YouTube. Ela disse: muito bom, os nossos jovens precisam desse conhecimento. Então tá aí, mais uma vez, o assunto que foi trazido, e essa sequência a partir de agora é uma sequência que traz o jovem para realidades importantes, sobretudo na escolha da carreira profissional, e não só da carreira profissional, não só daquilo que ele vai começar, mas aquilo que ele já está em curso, ele já está fazendo, já está vivendo e que precisa desse ou daquele ajuste. A gente tem trazido, ou vai estar continuando trazendo, assim como o pastor Paulo Cosme, profissionais da área que são referências e que vão poder trazer muita contribuição para você que está em casa, tá bom? Pastor Paulo Cosme, paz do Senhor, obrigado por sua presença aqui. Já fica o convite para estar em outras ocasiões. Obrigado, Josias, obrigado, jovens. Eu queria colocar aqui que às vezes a gente falou da parte teórica, mas não se falou da parte prática. E nós temos no Manaim um consultório odontológico que a gente pode exemplificar a prática diária. Então, quando vocês subirem ao Manaim, os que estão nos ouvindo também, sejam bem-vindos para conhecer a nossa área lá no Manaim. Fica próximo à unidade médica? Do lado da unidade médica. Muito bem. É só chegar lá na unidade médica e falar assim: eu quero conhecer o pastor Paulo Cosme. Amém, mas agradeço de coração por estar nesse trabalho, que eu acho muito satisfatório, é muito enriquecedor. E assim, a valentia de vocês jovens, sendo espirituais, galgando uma carreira, preocupados com o futuro, preocupados com a obra e tendo certeza que Deus vos abençoará muito. E amanhã, Josias,
quando nós estivermos passando da adolescência para a juventude, eles vão estar aqui e vamos entrevistar lá. Combinado. Tá marcado, Paulo. Daniel Bravin, meu colega, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor também ao pastor Paulo Cosme, aos jovens que estão aqui. E é com muita alegria que nós encerramos assim esses 2 episódios abordando sobre a odontologia. Caso você tenha necessidade, caso você tenha interesse, pode voltar, assistir com calma, compartilhar também para aqueles amigos que cursam a odontologia, que eu tenho certeza que eles vão gostar, que foram episódios aqui riquíssimos, tanto neste e tanto na semana passada. E a equipe de produção? Fala um pouquinho sobre Eu ela. gostaria de mandar um abraço para a equipe de produção também, para a Estela, para a Raíssa e também para a Nínive. Muito bem. Aos queridos jovens, sejam sempre bem-vindos, né? É uma coisa que a gente sempre diz, a casa é de vocês, voltem sempre que quiserem, tragam amigos, venham passear, venham conhecer a Rádio Manaim. É um prazer receber vocês aqui, tá certo? A paz do Senhor para vocês. Muito bem, você que está nos assistindo, se estiver no YouTube, você sabe que há uma sequência de conteúdos que são disponibilizados. Se você estiver nos assistindo pelo canal 24 horas, dentro do YouTube ou no sistema multiplataformas, continue agora com a programação da TV Manaim. Deus tem uma bênção para o seu coração. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Deus abençoe. A paz do Senhor.